noite, amigo internauta, começando mais uma edição do Jogo Limpo, hoje dia 2 de fevereiro de 2014. Esse ano tá voando, né, amigo? Janeiro passou com tudo, agora já, primeiro final de semana de fevereiro, estamos aqui para falar de muito futebol, falar de basquete, falar de UFC, falar de tênis, enfim, diversos assuntos. Mas, antes de começar a falar de todas essas modalidades e também de passar a bola para o Jorge aqui, eu queria só deixar os sentimentos, né, não do programa, mas meu, para a família do Eduardo Coutinho, um grande documentarista, um grande cineasta brasileiro, encontrado assassinado nesse final de semana, e o pior de tudo, o grande suspeito aí de cometer o assassinato de seu filho. E como o pessoal que me segue aí nas redes sociais, me conhece, sabe que eu acompanho muito cinema, então deixar os sentimentos para a família do Eduardo Coutinho. Também tivemos a perda de Philip Seymour Hoffman, um grande ator americano, ganhador do Oscar pelo filme Capote, mas fez diversos outros filmes muito bem e foi encontrado no seu apartamento em Nova York, até então suspeitas de uma overdose. Então, uma grande perda para o cinema, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Lamentável o que aconteceu e triste para o cinema esse final de semana. Mas a gente vai falar de esporte aqui, vai levantar o astral, falar de muita coisa bacana, não é mesmo, Jorge? Boa noite. É isso aí, Hugo. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos os amigos. Essa semana foi quente, né? A gente vai discutir aqui vários temas e contamos aí com a participação de todos, porque, olha, hoje muitos comentários fortes, viu? Vamos lá. Ô Jorge, para agitar logo de vez, acabou de acabar o clássico paulista no Pacaembu. Palmeiras 2, São Paulo 0. Eu vi que você estava acompanhando o jogo aí, todos os seus detalhes. Faça um resumo dessa partida para o nosso amigo internauta, para a gente começar a fazer um debate sobre o clássico. Olha, Hugo, foi até surpreendente essa semana, principalmente nos últimos dias, muitos amigos, muitas pessoas falando comigo, assim, com a afirmação muito forte de que o Palmeiras não ia tomar nenhum conhecimento do São Paulo. Eu não pensava dessa forma, eu pensava de um clássico muito disputado, eu até falei que ia ser um clássico bem desnivelado, bem assim, disputado, mas um futebol feio, um futebol sem um pouco de objetividade, né? E mais pela garra, ia valer mais pela garra o jogo aí, diante de Palmeiras e São Paulo não sejam mais aquelas equipes tão habilidosas como outrora, como antigamente. Então eu estava vindo por esse viés, mas muitos torcedores, até mesmo alguns do próprio São Paulo, estavam muito temerosos diante do Palmeiras, que realmente era a grande equipe, é ainda a única 100% do Campeonato Paulista, né? E estavam até temendo pelo Palmeiras aí. E eu não achava dessa forma, e foi confirmado no jogo de hoje. O Palmeiras dominou amplamente o jogo, o São Paulo totalmente perdido, o Ganso mais uma vez decepcionante, o Álvaro Pereira, depois daquela boa primeira partida, muito mal hoje, muito mal, não apoiou e também mal marcou, o ataque do Palmeiras daquele jeito objetivo, bem sucinto, né? Não é aquela oitava maravilha, não adianta falar que o Palmeiras também tem um ataque que é a oitava maravilha do mundo, não é, mas é uma equipe muito objetiva no que pretende fazer e dominou amplamente o jogo. O São Paulo, como mencionando aqui, perdido, a defesa totalmente claudicante, o ataque inoperante, o Luiz Fabiano também, outra decepção, né? Na hora do clássico, em vez de aparecer, em vez de brilhar, ele acaba sumindo, né? E o São Paulo vai ter que melhorar em muito aí diante do campeonato. Já o Palmeiras, agora que estavam muitos críticos assim, duvidando da capacidade do Palmeiras, porque só estava pegando times pés de chinelo, agora com essa boa vitória diante de um rival, diante de um clássico do São Paulo, já se fortalece aí no Paulista. É verdade. O Palmeiras ganhando, como diriam os antigos, ganhando punch para o Paulistão. São Paulo sofre sua segunda derrota, perdeu na estreia para o Bragantino. Está 100% jogando no Morumbi, está 100% jogando fora do Morumbi. Ganhou todas no Morumbi e perdeu todas fora. Como você disse aí, o Palmeiras dominou bem a partida. Falta para esse Palmeiras, porque a gente sabe que o Santos está com um futebol até melhor que o do Palmeiras, né, Jorge? Nos últimos 2 jogos, principalmente. O que falta esse Palmeiras para ele inspirar aquela total confiança? Por mais que o Palmeiras ainda é a melhor campanha do Paulistão, não é um futebol tão vistoso. Não é um futebol que você fala, olha, o Palmeiras vai entrar e arrebentar, que é o que você falou no começo aí. Foi uma surpresa para você, para mim, aposto que para muita gente o Palmeiras dominar
de forma tão notória o clássico de hoje. O que falta para o Palmeiras inspirar confiança em todos? Falta meio campo. Eu acho que o ataque é até esforçado. Allan Kardec está fazendo gol, fez gol hoje. Né? O Diogo está jogando razoavelmente. Né? O Leandro está bem no Palmeiras. Então falta um meio campo. O Lúcio jogou bem, por acaso o zagueiro. Né? Acabou se vingando, entre aspas, do São Paulo. Mas falta o meio campo. Falta o Valdívia decidir. Ele decidiu hoje. Se ele continuar dessa forma, o Palmeiras pode chegar longe. Ainda com o Bruno César ainda em treinamento, né, porque está muito gordo, essa é a realidade, tem que emagrecer muito para vestir aí o manto alviverde, mas o Palmeiras realmente está percebendo sua carência no meio de campo, porque o Valdívia às vezes arrebenta, às vezes some, e o Bruno César foi uma grande, teve uma boa história aí no Corinthians, no estrangeiro, principalmente em Portugal, não foi nem lá grandes coisas. Voltando ao Brasil rapidamente, vamos ver se ajuda aí o meio-campo do Palmeiras, porque para o ataque fazer gols, o meio-campo precisa armar as jogadas. Isso realmente tende a melhorar com o Bruno César em forma, né? O Marquinhos Gabriel, um grande jogador, caiu como uma luva nesse time do Palmeiras, o glorioso Marquinhos Gabriel. Então o Palmeiras tende a melhorar sim. Já do lado do São Paulo, Jorge, você citou o Álvaro Pereira, que começou bem, mas tem caído nas últimas partidas. São Paulo contratou um tal de Dorlan Pabon, um atacante colombiano que veio do Valência. Acho que a gente tem até uma imagem do Pabon para mostrar para o torcedor do São Paulo. A gente já havia comentado dele semana passada, chegou, assinou, tá aí, vai jogar com a 22. Parece ser um atacante rápido, né? Joga pelas pontas e chuta muito de fora da área. E uma coisa que o São Paulo não fez hoje foi chutar gol, né, Jorge? O que falta para esse São Paulo se acertar, uma vez que os discursos do Muricy são bem centrados. Ele não tapa o sol com a peneira, ele fala realmente que o time tem que melhorar. Ele não ficou empolgado com ganhar de 6, né, com tudo mais. Porém, também dentro de campo não mostrou nada no Clássico. O que falta para esse São Paulo, Jorge? É a parte técnica do Muricy, do seu auxiliar, ou é a parte dentro de campo que não está funcionando? Como que você vê a questão do São Paulo? Então, o São Paulo está precisando realmente de organizar aí mais esse time, porque não dá para ficar dessa forma esse ano. São Paulo, para mim, é um time fraco, né? Não tem, como você me disse aí do Palmeiras, punch, não tem aquele punch decisivo, né? De ganhar realmente com imponência suas partidas. Não dá para o Rogério Ceni ficar mais, essa é a realidade, não sei por que renovaram o contrato do Rogério, falei aqui desde o ano passado sobre isso, com todo respeito à história maravilhosa que o Ceni tem pelo São Paulo, e ele nunca vai tirar isso da sua vida, mas jogando não dá mais, Hugo, essa é a realidade. A defesa está muito claudicante, está muito medrosa, né, diante de atacantes rápidos, o meio campo totalmente perdido, o Jadson ninguém sabe, ninguém viu, o Ganso some, né, e o ataque, Hugo, decepcionante, né? Deixaram o Boi Bandido embora, Hugo. Tudo bem, foi um dinheirão? Pode até ser. Mas o cara foi o destaque do ano passado, Hugo. O cara meteu gol a rodo. Depois que se recuperou, claro, porque também ficou quase uns bons meses sem fazer. Mas nesses últimos momentos do ano passado, ele estava realmente numa fase muito legal na carreira dele. E venderam o cara. Porque o Luiz Fabiano não estava rendendo nada para o São Paulo, Hugo. Foi um gasto exorbitante sem nenhum retorno, sabe? E o Oswaldo, o que o Oswaldo está fazendo? O que o Oswaldo está fazendo no ataque de São Paulo? Não é de hoje, né? Não produz nada, absolutamente nada. Então o São Paulo precisa de reforços urgentes. E a diretoria é a mesma bagunça de sempre, eu sou Juvenal. Não sei por que ele ainda fica no São Paulo também. Que ajuda ele está dando para o São Paulo? Que agregamento ele está dando para o São Paulo? Não está fazendo nada, não está tendo objetividade nenhuma em contratar gente decente lá no São Paulo. O Muricy não vai fazer milagre. Fez milagre no Brasileirão, porque era para o São Paulo ter caído. Essa é a realidade. O Muricy fez milagre. Por quê? Porque ele é um grande treinador. Mas, só que ele não vai fazer desse time aí a oitava maravilha do mundo. Não vai. Esse time não tem punch nem para ficar entre os 4. Ó, o Adriano Santos, um abração para o Adriano, faz uma pergunta, Jorge. Será que apenas a chegada de Pabon e Souza vão mudar para melhor esse time do São Paulo? O Souza é um volante que vem do Grêmio, a revelação, né, do Grêmio Brasileirão.
com a troca pelo Rodolfo. E aí, o que você responde pro nosso amigo Adriano Santos, Jorge? Pouco. Pouquíssimo. Não vai render em nada. Tá? Essa é a realidade. O São Paulo tentou Vargas, tudo bem, parabéns. Não conseguiu, mas pelo menos tentou. Mas só isso, Hugo, é muito pouco. O São Paulo precisa produzir mais. O meio-campo precisa anunciar muito mais o ataque. A defesa tem que parar de jogar com medo. Essa é a realidade. O São Paulo está, num momento, muito complicado. Paulistão, desculpa, é muito fácil ganhar de times pé de chinelo. É muito fácil meter 6 em Rio Claro. Com todo o respeito à grande cidade de Rio Claro e aos seus torcedores queridos. Só que, clássico, esse campeonato vai ser decidido nos clássicos, Hugo. Entende? É nos clássicos. São Paulo vai ficar em segundo no grupo dele, e aí, acabou. Para classificar, eu acho que o clássico não é tão determinante. Ele é determinante para dar moral. Classificação, como você falou aqui no primeiro programa, todos os times grandes vão estar... Eu acredito, mas... Entre os 8. Pelo menos entre os 8, né? Segundo, em primeiro e em segundo já começo a ter minhas dúvidas, porque a coisa tá feia. É isso que eu tô falando. Tá feia pro Corinthians, pra Portuguesa nem se fala, então acho que ela nem pensa mais em classificar, tá pensando em se em não livrar. cair. Então a coisa não tá tão simples assim. Mas, por exemplo, o Rodrigo Colucci, um abração pro Colucci, voltando. Assim, e ele é São Paulino, time horrível. Aí ele colocou, pode falar pro Jorge que o São Paulo é time pé de chinelo como os outros. Você diz aí que o São Paulo tá melhor e tal. Vai pelo Colucci. Pro Colucci ele falou que o São Paulo é um time pé de chinelo, igual a qualquer outro do Paulistão. Então a torcida tá revoltada. Mas eu acho que o São Paulo, Jorge, diferente do Palmeiras, o Palmeiras já tá mais certinho, como o Santos, tá mais entrosado, mesmo com a saída de um ou outro jogador. Para o São Paulo, que passou uma dificuldade tão grande no ano passado, e até mesmo o Corinthians, é um caso muito parecido São Paulo e Corinthians nesse começo do campeonato. A diferença é que o Corinthians tomou 5 num clássico, o São Paulo perdeu de 2, não foi tão vexatório assim, mas também a situação não está fácil. Então, precisam se acertar, mas tem um ponto aí na questão do São Paulo que é delicadíssimo, vai ter eleição em abril. Se até lá continuar essa balbúrdia, nem se classifica para os mata-matas do Paulistão, viu, Jorge? Se a parte política interferir, você fala bem, o que o Juvenal ainda está fazendo em São Paulo? A eleição teria que ter sido em dezembro, não pode ser em abril. Palmeiras, quando foi para o fundo do poço, o Nobre assumiu no final do ano, já caído, pegou na Série B, agora está fazendo um bom trabalho na Série A. Apesar de ainda precisar inspirar confiança. Não é essa maravilha toda também. Vai ter o estádio, né? Centenário, vai ser um ano muito importante para o Palmeiras. Sim. Por sinal, o estádio vai atrasar de novo, né? Para variar. Triste, né? Mas, e é privado, né? Diz a lenda, Palmeiras, né? Diz a lenda, né? Ainda não saiu nenhuma manifestação dizendo que tem dinheiro público aí, mas por enquanto ele é privado. Mas os títulos precisam se acertar logo. E eu acho que o Muricy Ramalho, Jorge, precisa discursar menos e trabalhar mais também. A entrevista é muito bonita, a entrevista é engraçada, a gente da imprensa adora a entrevista do Muricy Ramalho, que ele alfineta Deus e o mundo, ele alfineta o jornalista, ele alfineta o Gandula, alfineta todo mundo. Só que, amigo, na semana é pôr pra trabalhar. Hoje o São Paulo entrou no 4-3-3, é o que você falou aí, o São Paulo sonolento, não viu a bola. Você viu que a coisa não tá rendendo, muda o esquema. Você tá com o meio de campo que não joga. Você tá com ganso que não anda, né? Por sinal, as aves não estão dando certo aqui no futebol paulista, né, Jorge? Ganso e pato, o pessoal tava brincando nas redes sociais que virou um mico, né? O ganso e o pato. Então, precisa se acertar esse esquema tático. Tudo bem, vai chegar o Souza, vai chegar o Pabon, né? Veio aí o Álvaro Pereira. Inclusive o São Paulo conseguiu empurrar o Rafael Tolói para Roma, Jorge. Não sei como, mas também o Corinthians já foi mandado um Marquinhos que ninguém sabia quem era e onde está hoje. É diferente, hein? Não, quando foi não era. Não, Marquinhos foi, nem mal jogou. Não, tudo bem, então por isso que eu tô falando. Mal jogou e foi pra Roma. Mas só que o Tolói... Não, sim, mas o Tolói quando ele jogou o primeiro ano no São Paulo... É um senhor zagueiro, né? Não, quando ele jogou o primeiro ano no São Paulo, campeão da Sul-Americana, todo mundo tava querendo o Tolói na seleção. Aí desandou a maionese do Tolói. Mas agora que ele tá numa fase horrível, o São Paulo conseguiu empurrar ele pra Roma, né? Vai saber se vira o Marquinhos de novo ou não. Mas é um jogador negociado. E o Palmeiras também negociou um zagueiro que foi o Henrique, Jorge. E todo mundo pensava que ele faria muita falta na partida de hoje, porque ele cobriu as cagadas do Lúcio contra o Atlético Sorocaba, né? Semana passada.
Só que o garoto Wellington deu conta do recado. Eu vi palmeirenses entusiasmados dizendo que o Wellington é até melhor do que o glorioso Henrique. O que você tem a falar dessa negociação do Henrique e se o Wellington realmente é melhor que o Henrique? Surpreendente, Hugo, né? Tava conversando com palmeirenses aí, muitos ficaram tristes, chateados com essa venda do Henrique. Para o Napoli, né? O Napoli da Itália. Sim, pro Napoli. 4 milhões de Foi aí que decidiu o futuro do Ralf, né? Porque provavelmente o Henrique vai jogar de volante lá, né? No Napoli. Porque ele tem uma boa saída. Vai depender da necessidade, né? Então, como diria minha avó, da precisão do Napoli. Vamos ver o que acontece. O Napoli também é italiano. Eu acho que vai chegar a Champions novamente no ano que vem. Então, amigos, o Henrique... ótimo. Tomou 3 do Atalanta nessa rodada. Mas está entre os 4 primeiros do campeonato. Ótimo. É isso que interessa. Então, o que acontece? O Henrique foi surpreendente. Eu não acreditava que o Henrique tivesse aí saído do Palmeiras. Era ídolo, né? Conseguiu uma boa campanha na Série B, né? Jogou aí muito bem. Foi até convocado para a seleção, embora eu não concordasse com o futebol dele na seleção. Já falamos aqui sobre isso ano passado. Mas teve sua fama aí no Palmeiras, né? Então eu não esperava ele ter sido vendido, embora ele ainda tenha, entre aspas, futebol lá na Europa, né? Vamos ver se na Europa ele mostra alguma coisa. Como eu falei pra você, Hugo, ele vai jogar, acredito, no Napoli, mais como volante do que como zagueiro. Você acha que ele é melhor volante ou zagueiro, Jorge? Ele é um zagueiro que, assim, eu nunca vi, confesso pra você, ele como volante, né? Mas ele tem uma boa saída. Quem inventou isso foi o Filipão. O Filipão, né? Ele tem uma boa saída. Isso é verdade. Você acha ele um bom zagueiro? No começo de carreira ele era muito bom, né? Mas depois ficou, né? Se machucou muito. Pra mim, comum. Se machucou muito, né, Hugo? Acabou perdendo Também. aí um pouco da sua habilidade. Não, pra mim é um zagueiro comum, né? Mas se deu bem, foi vendido ao Napoli, vai ganhar um bom dinheiro. E vamos ver se vai ajudar os napolitanos a alçar grandes vitórias lá fora. Pra gente fechar o clássico aí, o primeiro clássico que a gente tá falando hoje, né, de São Paulo, porque tem clássico carioca, vai começar daqui a pouco também, a gente vai Vasco um Botafogo pouco aqui. O Flamengo tá ganhando uma Macaé de 5-2 aí, já deve ter acabado lá, 5-2. Mas tem mais gente colocando aqui coisa, vamos dar uma atenção no nosso chat. O Alessandro Amorim, que sempre está com a gente também, do clássico ainda, falando assim: digamos que eu quero o Rodolfo de volta. Rodolfo, que a gente acabou de falar, foi trocado pelo volante Souza. Na verdade, cada um vai ficar um ano no respectivo clube, né? Rodolfo fica um ano no Grêmio e o Souza fica um ano no São Paulo. Você acha que o Rodolfo hoje, por exemplo, no Rodrigo Caio e Antônio Carlos é a zaga do Muricy Ramalho, Rodolfo seria titular de algum... Tiraria a vaga de um desses dois, Jorge? Sei lá, o Rodolfo, pra mim também, com todo respeito, é um zagueiro comum, né? Então seria trocar 6 por meia dúzia. Mas de qualquer forma o São Paulo precisa de um zagueiro, né, Jorge? Urgente. Isso... Urgente. Mas sabe que o Juvenal vai tentar contratar? Provavelmente é o Breno, né, Jorge? Mas e aí? Ele não mas chega pra jogar. Quantos anos que o Breno não joga? Quase profissionalmente. 2, né? Então pronto. Então pronto. Fica difícil. Fica complicadíssimo, né? Porque vai usar a parada da Copa pra pôr ele em forma, mas e até lá? Mas 2 anos, Hugo, é muita coisa. Tudo bem, ele é novo ainda, mas... Realmente ele é novo. Mas é difícil recuperar toda a forma física, recuperar noção do jogo. É futebol profissional. Pra fechar, né, que eu li aqui o internauta e não foi onde eu queria chegar. Os dois times do Clássico, você acha que os dois estarão entre os 8 classificados, Jorge, com mata-mata? Ainda acredito que sim, porque esse Paulistão tá muito fraco. Um dos piores Paulistões que eu já vi, tecnicamente falando. E é porque também não houve tantos investimentos, né, Jorge? Os times não contrataram. O futebol brasileiro, o mercado... O ano de Copa foi meio triste. O ano de crescimento brasileiro tá difícil, né? A situação não tá muito boa nas contratações. Vamos falar do Corinthians então, Jorge, que foi jogar com a Ponte Preta semana hoje? quente pro Corinthians, hein, Hugo? Antes de falar do jogo com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, a gente precisa falar que na quarta-feira o Corinthians perdeu pro Santos 5-1. Fazia tempo que ele tomar 5, né, Jorge? Mas desde o São Paulo, 2005. Do Passarella, né? Que era o Passarella e tal. Fazia quase 10 anos que o Corinthians não tomava 5 gols. E quando se toma 5 gols, é claro, existe uma consequência, porque foi vexatório, né? O Santos, em alguns momentos da partida, ficava tocando bola parecendo bobinho, coisa não pegar na bola.
mas a gente não vai falar tanto do jogo. Mas pós-partida, a menos que você queira comentar o jogo também, Jorge, aí você já faz um apanhado tanto da derrota para o Santos quanto da derrota para a Ponte Preta hoje. Você pode fazer um catadão aí e comentar com o nosso amigo de casa. Mas o pior de tudo foi que a torcida no dia seguinte já queria invadir o Parque São Jorge. Parece que o cara pegou o Guerreiro pelos colarinhos lá, e aí, o que está acontecendo? E é inadmissível essa situação. Ó. O Edilson foi embora por causa disso, o Tevez foi embora por causa disso, e tudo indica que o Guerreiro logo vai embora também, vai falar que foi por causa disso, Jorge. A torcida tá nervosa, tá exaltada, é o direito dela. Vai se manifestar no estádio, vai se manifestar no Facebook, no Twitter, enfim. Até na porta do treinamento eu concordo. Você pode ir lá com a faixa, falar, grito de guerra, né? Mas querer bater nos caras e ainda por cima roubar os funcionários do Corinthians, levou relógio, levou celular, levou um monte de coisa. Na verdade, então foi quase uma ação de quadrilha, né? Não foi torcedor se manifestando, foi um bando de ladrão vagabundo que entrou lá para fazer a ruaça. E o reflexo foi visto hoje no jogo com a Ponte Preta. 2-1 para a Ponte Preta. O que você tem a falar dessa situação do Corinthians, Jorge? E também das duas partidas, analisando a situação e fazendo uma análise tecnicamente também. Bom, o Corinthians, Hugo, viveu uma semana quente, como eu estava falando aqui para vocês, e sofreu um revés ontem lamentável, né? Bandidos, não tem outro adjetivo a falar. Bandidos, minoria, claro, a torcida do Corinthians é maravilhosa, mas como sempre, né, Hugo, é famoso no Corinthians, quando o Corinthians vai mal, a torcida invade, a torcida, você lembrou aí da época do Edilson, a torcida invade, a torcida quer bater em jogador, quer quebrar carro, mas só que essa, Hugo, foi demais. Eu estava acompanhando a entrevista do Joaquim Grava, ele se machucou lá no acontecido de ontem, Hugo, ele quebrou o cotovelo. O respeitável médico, o Dr. Joaquim Grava, ele estava desesperado na entrevista, ele estava quase aos prantos falando que nunca tinha visto aquilo. E ele, anos e anos de Corinthians, pô, se é uma pessoa que pode falar qualquer coisa, é ele. Então, Hugo, é assim, é uma atitude criminosa, é uma atitude que denigre cada vez mais aí, né, o Corinthians, né, porque a torcida, a minoria de bandidos faz uma coisa dessa, não pode passar em branco, né? O presidente chamou polícia, mas assim, tem que ter uma segurança, Hugo, porque não dá mais. O Corinthians tem histórico disso, a torcida é muito inflamada. As derrotas levam a torcida a cometer atos ridículos, atos criminosos. E ontem foi o cúmulo do ridículo. Não tenho que, sabe, ser mais realista. Aconteceu uma coisa lamentável, criminosa, e, tem que correr atrás do prejuízo. Tem que levar isso às autoridades policiais. Teve um dos vândalos, era um dos que foram presos em Oruro. Que foi defendido pelo Corinthians na época. Que foi defendido pelo Corinthians. E aí? Merece a defesa? Eu acho que não, né? Então, eu acho que o Corinthians tá mal? Tá. Mano Menezes não devia ter vindo? Não devia ter vindo. Deveria ter reforços? Deveria, porque o Corinthians envelheceu. O Corinthians, o Danilo tá dando dó de ver ele jogar. Quem tá pior, o Danilo ou o Ganso, Jorge? Me responde essa agora. Não dá pra responder. Porque os dois estão numa fase terrível. Mas o Danilo, até pela idade, né, tá arrastando em campo. O Macedo, lateral, ridículo. O Rodriguinho, abominável. Né? A defesa, o Paulo André, o seu Paulo André, até postei no Facebook sobre isso. Cadê o bom senso do Paulo André? É muito fácil falar da situação do futebol brasileiro, é muito fácil você ser como se fosse o defensor do futebol brasileiro, o defensor dos jogadores. Quando acontece com a sua própria equipe, quando os vândalos vão lá e batem, saqueiam funcionários, cadê o Paulo André para falar alguma coisa? Cadê o Paulo André para falar que era para os jogadores do Corinthians fazer greve hoje? Peitar a Globo? Porque a senhora Globo e outros órgãos aí pressionaram o Corinthians a jogar. O Corinthians não tinha condições psicológicas de jogar hoje. Foi visto notoriamente hoje.
O Corinthians não tinha condições nenhuma de jogar. O Corinthians não treinou ontem, Hugo. O Corinthians foi sem treinar no jogo de hoje. Não tinha condições nenhuma psicológicas, Hugo. E foi jogar. Mas você acha Foi que jogar por pressão de dinheiro. a questão de treinar, eu concordo que interfere, mas a questão de você estar um dia só sem treinar, quer dizer, na verdade eu me confundi. Eu concordo que o psicológico interfere. A questão de um dia sem treinar, eu até acho que não. Mas concordo que a parte psicológica, e parece que a PM estava lá e não fez nada, Jorge, tinha policial lá no entorno e não prendeu ninguém, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, Hugo. Foi ridículo. Ó, o Alves, grande Marcos Alves, mandando aqui mentira. uma mensagem. Hoje vai ter muito o que explicar. Não a gente, né? Quem vai ter que explicar é o Mano Menezes, é o Muricy Ramalho, é o Gobi, né? O Juvenal. Nós aqui estamos como mensageiros da palavra. Agora, para não deixar, né, passar em branco, um adendo para Marcos Alves. Onde estará Michel Bastos, hein, Marcos Alves? Que nunca foi lá vestir a camisa do Santos. Quem acompanha o Jogo Limpo sabe do que eu estou falando. Mas, Jorge, continue aí. Não, e o Corinthians em campo tá lamentável, né? Eu não vou comentar sobre a Ponte Preta porque o psicológico afeta muito e não dá para ficar falando do jogo de hoje. Né? A Ponte também estava sofrendo demais com a torcida. Né? Que invadiram lá também. Né? Então, foi terrível para a Ponte também essa semana. Mas o Corinthians, tecnicamente, está muito pífio. O Santos deu um baile no Corinthians, um baile. O Arouca, eu estava aparecendo, até lembrando, até o Marcos Costa fez um comentário, o grande Marcos Costa que trabalhou com a gente, fez um comentário muito pertinente, falando que o Arouca lembrou o César Sampaio dos tempos de Palmeiras. Realmente, o Arouca jogou muita bola, foi de longe o melhor jogador da partida da quarta-feira. De longe foi o melhor. Você queria falar que lembrou um Falcão, um Beckenbauer. Ah, também não, né? Aí eu... Pelo amor de Deus, Mas o grande César Sampaio, Mas o Arouca jogou muita bola ontem. Na quarta, desculpa. Muito bem. Os meninos da Vila, os atacantes, estão na fase deles. O Gabigol fazendo muitos gols. Giovânio, boa revelação esse menino também. Fez uma bela partida ontem também. Né? E o Santos está muito bem também nessa temporada. O ataque está assim, tinindo. E o Corinthians arrastando, o Corinthians envelhecido, o Corinthians que não teve renovação nenhuma, o Corinthians não teve contratações de peso, está sofrendo isso, e o Mano, que não está fazendo porcaria nenhuma. Eu vou ler aqui uma opinião do Rodrigo Colucci na nossa fanpage, e depois eu vou falar sobre os jovens do Santos e os velhos do Corinthians. O Colucci colocou o seguinte: acho que o reflexo dessa ridícula Lei Pelé e o mundo aberto aos empresários está fazendo com que os times estejam muito carentes, ele pôs em caixa alta, de bons jogadores. Além disso, você percebe que os times que revelavam jogadores estão muito mal, pois pararam de fazê-lo. Fazendo uma crítica à Lei Pelé, enfim, empresários tomando conta do futebol, mas é uma verdade, não se vê quase nenhuma revelação no futebol brasileiro nos últimos tempos. Quanto aos velhos do Corinthians e aos jovens do Santos, eu vou fazer uma pergunta para você, Jorge. Eu vou fazer olhando para cá, o Jorge está aqui. Não era para a molecada do Santos ter tremido contra o Corinthians, uma vez que o Corinthians é um time experiente, com o seu Danilo, com o seu Paulo André, com o seu Guerreiro, Emerson Sheik, entre outros, né, que estão ali, jogadores experientes, e a molecada não se intimidou e pôs na roda o Corinthians. Não é uma coisa que aconteceu ao contrário do que todo mundo esperava, Jorge? E por que isso? Não acho. Eu acho que o Santos está numa boa fase e os meninos estavam jogando em casa. Eles tinham que se impor diante do Corinthians, né? A realidade é essa. Né? O Santos se impõe e está realmente deitando e rolando nesse Paulistão com a molecada. Então eu não vejo. E os Corinthians, todo mundo já sabia da draga que estava, já tinha perdido para o São Bernardo. Então o Santos veio para cima. O Santos não quis saber. Lógico, teve o respeito com o Corinthians por ser clássico? Claro que teve. O Corinthians é o maior rival do Santos? É, o Santos odeia o Corinthians. Né? Por toda a história, por tudo que já aconteceu. E até por isso teve um plus aí do Santos ter exibido uma grande partida do Corinthians. Né? O Corinthians envelhecido, está preocupante. Não vejo uma luz no fim do túnel para o Corinthians. E eu só vejo o Corinthians jogando por gasto esse ano, se não tiver contratações, claro. Ó, deixa eu pegar aqui, calma aí. O pessoal está colocando bastante opinião aí sobre tudo que está acontecendo nos dois times grandes, né, no Corinthians e no São Paulo. O Alessandro colocou assim: acho que está na hora de tratar bandido como bandido. Só acho que os jogadores ganham muito dinheiro para fazer corpo mole que fazem.
Aí ele falou também do São Paulo e do Corinthians, na questão do corpo mole, e os bandidos é a invasão que aconteceu, com a agressão, aliás, né, que aconteceu lá com os jogadores do Corinthians. Certo. Isso foi o Alessandro. O Adriano colocou aqui assim, o São Paulo perdeu, mas de boa, porque perdeu um clássico. Até porque a crise do momento é do Corinthians, que perdeu para a Ponte. Concorda, Jorge, que a crise hoje está no Corinthians e não no São Paulo? Não, Hugo, não é por aí. Eu acho que Opinião é do lógico. Adriano Santos. Lógico, a crise maior é do Corinthians, óbvio, mas o São Paulo, com a derrota de hoje, vai ter que, né, tomar um banho de água fria, refletir, para melhorar. O Rogério Ceni falou sobre o clássico aqui, Jorge. Não pro jogo limpo, né? Falou na imprensa aí. O clássico mostra quanto precisamos evoluir. Pelo menos está realista, né? Em outros tempos o Rogério é capaz de falar que o time está melhor. É verdade. Dessa vez ele foi realista. Serenidade, né, dos 40 e tantos anos que ele já tem. 40, eu acho, 41. 40. Enfim, né? Tem que chegar uma hora, né? A serenidade. Mas tá feia a coisa pros dois, sem dúvida alguma. E ultimamente eram os dois times que mais criavam rivalidade, né, Jorge? São Paulo e Corinthians são os dois que estão mais no buraco hoje. Quem tá melhor nesse início de 2014 é o Santos e é o Palmeiras. Para fechar, o Ibson foi embora do Corinthians, né, Jorge? Foi pro Bolonha. Como que o Ibson consegue ir pro Bolonha, Jorge? Jogando nada que ele jogou ano passado e menos ainda nessas primeiras rodadas do Paulistão. E ó que o Mano colocou ele quase que como homem de confiança nesse início de trabalho, hein? Ridículo, né, Hugo? Eu acho que o Ibson tá aí fora do Corinthians, não fez nada pelo Corinthians, só foi um peso morto. E se deu bem, né, Hugo? Vai para Bolonha, eu acredito que não vai fazer nada também lá na Itália, né? Porque já foi o tempo do futebol ofensivo que ele tinha, principalmente no Flamengo, né, Hugo? Que foi a grande fase da carreira dele. Já foi o tempo do Ibson, Hugo. Então o Corinthians fez mais do que bem ter vendido o Ibson, porque não estava agregando em nada. Eu acho que o Coisa nem Essa vendeu, o Coisa se livrou, né? Se livrou, claro. Essa que é a grande verdade. Acredito que a questão do clássico, das crises, é mais ou menos isso, né, Jorge? Não tem muito o que acrescentar, a solução mesmo é trabalhar, como diria Muricy Ramalho, é trabalho que resolve, só que o trabalho está sendo muito mal conduzido, tanto por ele quanto pelo Mano Menezes. O Mano Menezes, que se criou uma expectativa de voltar e já atingir aquele futebol que o Corinthians teve com ele, né, na Série B, e no Paulistão e na Copa do Brasil, tá há anos-luz de chegar nesse nível, né, Jorge? Bota-nos luz nisso. Situação bem crítica. Bem crítica mesmo. Vou passar a rodada do Paulistão, essa quinta rodada, os resultados, e vamos analisar os grupos para a gente já pular o assunto. Tá bom. Ituano ficou com 0x0 com São Bernardo, o Oeste perdeu para o Linense 1x0, o Santos detonou o Botafogo de Ribeirão 5x1, Comercial perdeu para o Rio Claro por 2x1, Bragantino ganhou do Sorocaba 2x0, a Portuguesa perdeu para o Audax por 4x2, hoje 10 horas da manhã esse jogo, 10 horas da manhã, absurdo, calor que tá fazendo, o sol que tá batendo, amigo, um jogo 10 horas da manhã, aí o nego fala luzinha, que é um absurdo a luzinha, os caras ficam bravos, o Jorge gosta de falar luzinha, mas não é a luzinha, é a portuguesa, faz horrível, mas é a carinho. Portuguesa. Falo por carinho, Jorge, não para zombar. O Jorge tem um demérito com a portuguesa, chama de luzinha. Jamais, né? jamais. O pessoal, a luzinha é a bunda do vagalume, né? Que é o que dizem os torcedores lusitanos. A Ponte ganhou do Corinthians por 2x1 agora há pouco e o clássico Palmeiras 2, São Paulo 0. Daqui a pouquinho, já começou aliás, 7h30, Paulista e 15 de Piracicaba e a Penapolense e o Mojimirim fechando a rodada. Nos grupos, Jorge, a situação é a seguinte. No grupo A, o São Paulo ainda é líder com 9 pontos e o Linense tem 2. Então, mesmo com a derrota, continua se mantendo. 2 pontos? 7 pontos, 2 de diferença. Só faltava. 2 é o Sorocaba, que é o último. 2 pontos de diferença, mantém-se líder ainda, 5 jogos, 60% de aproveitamento. No grupo B, o Botafogo é o líder com 9, o Audax tem 8, o Audax, a vitória sobre a Portuguesa deu um gás no Audax, tem 8, o 15 tem 6, e o Corinthians é o quarto colocado hoje, Jorge, com 6 pontos, menos 4 de saldo. Tem que abrir o olho, hein, Jorge? Tem que abrir o olho. Urgente. No grupo C, o Santos é o líder com 13 pontos, São Bernardo tem 10, e aí a Ponte tem 6, o Paulista e a Portuguesa tem 1. A Portuguesa tem que tomar cuidado porque ela é a pior campanha de todas, né? Pra ela não cair.
No grupo, pra você ter ideia, o último do grupo D, que é o Oeste, tem 5 pontos. No grupo D, o Palmeiras tem 15, o melhor aproveitamento do campeonato até agora. O segundo colocado é o Bragantino, tem 9. Olha a diferença. Palmeiras a passos largos para ser o líder do grupo. O Santos deve ser o líder também, apesar do São Bernardo tá ali uma partida boa, uma ruim, mas 10 pontos é uma pontuação boa. 10 pontos, por exemplo, ele tem mais do que o líder do grupo A e do grupo B, que tem 9. Então, esses são os grupos do Paulistão. Na próxima rodada, Jorge, os times grandes, né, enfrentarão. A Portuguesa vai pegar o Sorocaba fora, tem que tomar cuidado na quarta-feira. O Corinthians recebe o Bragantino no Pacaembu, também na quarta-feira. Na quinta-feira, o São Paulo recebe o Paulista de Jundiaí no Morumbi. E na quarta também, o Palmeiras pega o 15 de Piracicaba, lá em Piracicaba, são os grandes. E na quinta, fechando a participação dos grandes, o Santos vai pegar o Linense fora de casa. É a próxima rodada de quarta e quinta-feira. Na verdade, começa na terça rodada do Paulistão. E não tem clássico no próximo final de semana, e aí a gente não vai falar para não perder a graça, não deixar as rodadas chegar também. Mas, no caso aqui, está pior para o Corinthians na questão da classificação e para a Portuguesa, né, Jorge? São Paulo perdeu, mas é líder, o Palmeiras vem muito bem, o Santos melhor ainda, não com tantos pontos, mas com futebol bem mais vistoso. E esse é o retrato até a quinta rodada do Campeonato Paulista. Quer acrescentar algo mais aí sobre o Paulistão, Jorge? Não, acho que nós só falamos bem aí das polêmicas, da semana quente que tiveram aí, né, nesse Paulistão. Eu acho, reafirmo novamente para vocês, que esse Paulistão é um dos mais fracos da história, com um regulamento pífio, ridículo. E aí, a Federação Paulista está de parabéns. Grande campeonato, hein? Ó, parabéns. Lindíssimo. Bom, no Campeonato Carioca, vamos dar uma passada rápida no Carioca. Tá rolando o clássico, Vasco-Botafogo, tá 0x0, né? Começou às 7h30 da noite, então começou quase agora, 7h38, tá 0x0. Mas na rodada o Madureira bateu o Audax por 3x0, o Volta Redonda ficou no 1x1 com o Friburguense, o Bangu perdeu de 1x0 pro Fluminense, o Bom Sucesso perdeu de 2x0 pro... Deixa eu olhar aqui, porque é o Nova Iguaçu. Flamengo bateu hoje por 5x2 o Macaé, grande resultado do Flamengo. Resende e Boa Vista 3x3 e ainda não começou, mas já devia ter começado, acabou Friense contra o Duque de Caxias. A classificação no Rio, Jorge, traz Flamengo com 13, Fluminense com 10, Nova Iguaçu com 10 e o Vasco com 9. O Vasco, se ganhar, pode ir a 12. Para 12. Então, ficaria em segundo lugar. O Botafogo tem 6. Tá mal. Tá mal, mas o Botafogo tá de olho na Libertadores. O Botafogo perdeu por 1x0 na partida de ida, na pré-Libertadores, que eu já vou pegar os resultados, daqui a pouco eu vou pegar os resultados, vamos falar do Rio. Flamengo e Fluminense. O Fluminense se estabeleceu, né, Jorge? Começou mal com um empate e uma derrota, mas já tem 3 vitórias seguidas. É realmente o Fluminense que todo mundo espera esse time vitorioso, ou é a fragilidade do Campeonato Carioca que fez com que o Fluminense desse esse up, Jorge? É muito mais a fragilidade, né, Hugo? Primeiro jogo do Fluminense tomou um couro, né? Então, né, do Madureira. Então não dá pra falar que o Fluminense está numa grande fase. O Fluminense precisa melhorar muito. Mesmo com 3 vitórias Quem está seguidas. jogando bem é o Conca. O Conca está se readaptando muito bem ao futebol brasileiro. Eu acho que ele sim dá pra falar que está jogando bem. Hugo, só pra falar rapidamente do Carioca, não sei qual tempo nós estamos aí, o Juninho se aposentou. Juninho Pernambucano Ele ia jogar, anunciou sua aposentadoria do futebol. Muitos, né, dizem que provavelmente é isso mesmo que vai acabar acontecendo. Ele vai se tornar comentarista ainda esse ano de televisão, uma poderosa televisão, com um poupudo salário. Então ele pensou direitinho que acho que é melhor ele deitar na grama verde, porque ele estava se machucando demais. Então acho que ele não ia mais aguentar também, né? esse ano. Viu essa oportunidade? Se ele não tivesse essa oportunidade, até acho que ele aguentaria mais um aninho aí. Mas com essa oportunidade bem poupuda na TV, eu acho que ele fez mais do que certo. Ele deve ir pra Globo, né? Tudo indica, vai ser comentário da Globo, Juninho Pernambucano. Olha, se ele for tão centrado, tão craque, como ele foi no meio de campo do Vasco, principalmente do Lyon, vai ser um grande comentarista. Porque, né, os últimos exemplos que nós temos de jogador comentando, fraquinho aí os últimos. Não vou nem citar nomes, né? Não gerar picuinha, não gerar nada, mas os últimos, não é uma opinião minha,
mas é uma opinião compartilhada com quase todos os meus amigos. Você não pega um ex-jogador bom comentarista hoje em dia. Eu gosto muito do Casagrande, particularmente, gosto do Casagrande, mas tem escorregado no tomate nas últimas partidas na hora de comentar também. O jogador vira um gênio, uma ameba de um lance para o outro. Isso aí não existe, né? Precisa ter coerência. Mas, de repente, a audiência está dando certo assim e continua assim, né, Jorge? Enfim, não vamos falar mais disso. Mas, para esse Cariocão, Jorge, o que você acha que vai acontecer aí? Vai também finalizar com os 4 grandes? Já tem 2 ali. O Botafogo tem que recuperar, né? E se o Botafogo cair na Libertadores no meio de trás. semana, Jorge? Você acha que acontece o quê lá no General Severiano? Vai dar pau, hein? O bicho vai pegar bonito, porque o Botafogo tá recuperando o Engenhão. Acho que o Engenhão daqui a alguns meses já volta. Então o Botafogo tem que correr atrás. É que sentiu muito a Pedro Sidorf, né? Essa é a realidade. Sim. O Botafogo sentiu um baque terrível com a aposentadoria do Sidorf. E aí tá deixando ao Léo aí. E pro Campeonato Carioca, o Sidorf consegue levar nas costas, né? Fácil. Dá pra fazer sozinho. Fácil. Aproveitar o gancho da Libertadores do Botafogo, foi o seguinte, o Botafogo perdeu o Deportivo Quito por 1-0, joga quarta-feira agora para buscar. O Atlético Paranaense perdeu 2-1 no Sport Cristal, também tem que buscar agora no Durival de Brito. O azar é que não tem a Arena da Baixada, que é o ponto forte do Atlético. Durival de Brito é do Paraná, então já vai entrar zicado. Fechando aí para a Libertadores, o Universidade do Chile ganhou do Guarani do Paraguai por 1-0. O Caracas perdeu em casa para o Lanús por 2-0, então pode-se dizer adeus. O Monarcas Morelia ganhou de 2-1 do Santa Fé, da Colômbia. E o Oriente Petroleiro, da Bolívia, bateu o Nacional do Uruguai por 1-0. Agora, falar para você, em que fase do Uruguai, dos times uruguaios, perder para o Oriente Petroleiro. Você não via isso nos anos 90 nem a pau, hein, Jorge? O time do Nacional do Uruguai perder para um Oriente Petroleiro. Mas aí também, quem está no Nacional do Uruguai hoje? Ninguém. Quem o futebol uruguaio revela? Ninguém. Então, tá explicado, né? Esse é o problema do glorioso futebol uruguaio. Deixa eu ver se teve alguma movimentação de placar no Carioca aqui, calma aí. Eu saí da tela. Se tiver, eu puxo depois tá aqui. Certo. E aviso. Movimentação no placar teve na Espanha. Atlético de Madrid 1, Atlético de Bilbao 1, Real Madrid 1. Matando o jogo lá. O Barça está se dando bem, o Real não me Perdeu, ganha. né? O Barcelona a gente vai mostrar daqui a pouco aí. Vamos falar de futebol internacional? Vamos lá. E aí tem os gols da derrota do Barcelona, Sérgio. Tiver no ponto, você já manda bala aí no clássico, nos gols. foi um clássico que o Barça perdeu, Sim, Valência. O Valência. Enquanto isso, vou dar algumas notícias aqui. Algumas têm imagem, então para não quebrar o Sérgio, eu vou falar das que não tem imagem, daqui a pouco a gente vai mostrando algumas imagens. As movimentações do mercado europeu, né, Jorge, no último dia de janela, o glorioso Armeiro, que a gente falou aqui semana passada, não lembro qual era o tema, mas falando do Armeiro, foi pro West Ham. Saiu do Napoli e foi pro West Ham. O Gilberto, que fez um grande campeonato brasileiro pela Portuguesa, mas era jogador do Internacional de Porto Alegre, foi vendido pro Toronto, que joga a Liga de Futebol dos Estados Unidos. O Diego, que quase veio pro Santos, também movimentou o mercado nessa última semana e voltou para o Atlético de Madrid, por empréstimo. Foi uma decisão acertada do Diego, Jorge, porque o Atlético de Madrid vem bem esse ano, né? Na época dele também foi bem, né? Foi acertado. O Wolfsburg ele não estava tendo liderança mais nenhuma. Então ele fez bem aí voltar para o Atlético de Madrid, onde teve uma boa história, ganhou o título lá. Né? Sim, e agora com esse time dando mais certo, tem Diego Costa, tem Davi Villa. Vai encaixar bem o estilo de jogo do Diego, Jorge? Vai. Eu acho que o Diego, se tiver um pouco de vontade, pode minuciar bem aí o meio-campo do Atlético. O Diego, ele tem um bom passe, né? E aí com os atacantes Tem. Com os atacantes que são mais E tem bom chute também. incisivos, pode dar muito certo, né? Sem dúvida alguma. O Colucci colocou assim aqui, né? Futebol é uma bênção para alguns. Tá aí o Ibson, para não me deixar mentir. Verdade, viu? Não tem muita conversa não. O Ibson fez um negócio da China, conseguiu uma boquinha no Bolonha, né? Esse é o detalhe. Mas, seguindo com as pautas aqui, também tivemos algumas movimentações de brasileiros no mercado europeu. O Anderson saiu do Manchester United e foi para Fiorentina. E o mais engraçado, Jorge, é que perguntaram para ele se ele era gay, porque
quando ele estava no Porto, disseram que ele anunciou que era homossexual e tal. Ele falou, não, eu tenho 4 filhos, 3 filhos, não sei de onde saiu isso, eu tô aqui para jogar bola. Uma curiosidade do Anderson é que ele, quando ele foi contratado pelo Manchester, ele era a estrela, né, do time, né? Então, e não rendeu nada, né? Nada. E é complicado. Vamos ver se o Anderson vai mostrar alguma coisa agora na sua nova equipe. Mas da Fiorentina, como é uma Tem equipe chance? de porte menor, eu acho que ele pode aparecer um pouco. O problema, Jorge, é que o Anderson no Grêmio, ele não era volante, ele era meia. Na Europa ele virou volante. E aí ele se perdeu um pouco. Outra contratação interessante foi o Hernanes. O Hernanes, o profeta Hernanes, deixou a Lazio e já treinou no seu novo clube, Ele ia a jogar Inter de hoje. Milão. Mas ainda Olha, eu não sei se ele jogou ou não, Jorge, mas se ele jogou não foi muito boa a sua estreia, porque a Inter perdeu para a Juventus por 3-1. Então eu não sei se o Hernanes jogou, estou acompanhando aqui a Juventus. 3-1, gols de Liechtenstein, Chiellini e Vidal. Nossa, Gol só da zaga ao meu campo. Só gol da defesa. Só gol da defesa. Deixa eu ver se o jogo acabou. Tá no segundo tempo aqui. Ainda Tem tá rolando ainda. Algumas páginas atuam ali, a fim de jogo. Fim de jogo. O gol da Inter foi do Rolando e ele não fala a escalação. aqui Então, na o internet. Hernanes acho que fez uma boa contratação, sim. Fez uma boa ida para o Inter, que tem mais tradição que o Lazio, né? Tem mais história. Então ele vai aí galgando principalmente para a seleção, que precisa jogar numa equipe mais forte aí para mostrar seu trabalho para a seleção, que a Copa do Mundo tá aí e o Felipão tá de olho. Agora, o Hernanes eu acho que ele já está na Copa, nesse ponto ele já está garantido. Agora, na Inter de Milão a fase não está das melhores. Será que ele vai conseguir dar uma erguida na Inter como ele fez com a Lazio, Jorge? Porque ele era a alma da Lazio, né? Depois a Lazio contratou Klose, contratou não sei quem, mas no primeiro momento ele carregou, levou a Lazio com a Liga dos Campeões e tal, a Liga Europa, pode-se dizer que sozinho. Dá para fazer a mesma coisa? Dá, ele é bom jogador. Eu acho que ele tem o estilo de futebol italiano. Então eu acho que ele consegue sim. Bom, outra movimentação, né? Falando do Gilberto, não sei o quê, o Anderson também. O Berbatov, atacante búlgaro, que fazia gol pra caramba, se destacou muito no Manchester, né? Bem lembrado. Foi pro Monaco, Jorge, para ficar no lugar do glorioso Falcão Garcia, que se machucou. Berbatov tá aí, em forma, magrelo, né? Pode-se dizer. É o novo contratado do Monaco, e aí é o que você estava falando aqui comigo antes, né? Seria o Hulk, né, o nome. Já não foi o Hulk, vai ficar mais 6 meses no Zenit. Aí o Zenit vai ter um jogador convocado para a Copa do Mundo defendendo a seleção brasileira. Que orgulho, hein? Zenit nunca vai esquecer disso. Não, quem se bobear, o Brasil Hexa. Já pensou? Então. O Essien foi para o Milan, né? 18 meses de contrato, o Chelsea mandou de graça, né? Só fechou salário. E uma notícia triste no futebol foi que morreu ontem o Luiz Aragonês, o técnico espanhol, que foi aí tá a foto do Aragonês, que a Espanha ganhou a Euro de 2008 com o Aragonês de técnico. Ele começou esse futebol vistoso do selecionado espanhol, foi o responsável por levar lá para a seleção no começo Xavi, Iniesta, Fernando Torres, Fábregas, Davi Villa, tudo começou com o cérebro, com a genialidade desse senhor que vocês acabaram de ver, Luiz Aragonês. A Espanha em luto, todo mundo entrou em campo hoje com uma tarja preta no braço, em respeito ao Aragonês. Diversos jogadores publicaram textos assim emocionantes. Ele era considerado um paizão da galera, né, Jorge? E um grande treinador, o Luiz Aragonês, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Vai fazer falta ao futebol, apesar dele estar afastado já há algum tempo. O último clube dele foi o Fenerbahçe, da Turquia, lá 2008, 2009. Ele parou por causa da doença. Ele já estava afastado, mas sem dúvida alguma, grande perda pro futebol. Tá no esquema os gols falou da Espanha. Os gols do Barça, tá no ponto aí, Sérgio. Se tiver, manda bala. Se tiver. Aí, ó. Alexis. O Barça começou muito bem, né? O Sanches fez esse belo gol, mas depois. O Sanches tá fazendo até uns golzinhos, hein, Jorge? Depois o Valência dominou amplamente o jogo. O Valência virou o jogo. Messi empatou de pênalti. E depois o Valência garantiu a vitória. Diego Alves aí, o Brazuca. E o Neymar continua machucado, né? O Neymar tá machucado. Fez um manifesto hoje, né, no Twitter sobre a confusão danada aí entre Barça e ele, né? Que coisa, hein? O pai dele, né? Bom, enfim.
Bom, na verdade não tem confusão nenhuma, porque eles estão todos se acertados. A confusão ficou pro Santos, né? Bem da verdade. Ah, mas é uma bagunça, né? Não, que foi feito uma situação por debaixo do pano, foi. Enquanto isso, vocês vão ver nos gols do Barcelona, dá tempo da gente falar um pouco aí. Foi feito uma coisa fora do normal? Foi. Mas nada que surpreenda ninguém, Jorge. A gente sabe que o Neymar está vendido pro Barça faz tempo. Foi gol do Jonas, né? Do Valência, Jorge. Ele fez um dos gols? Se eu não me engano, sim. Esse gol aí, acho que é o Jonas, ó. Acho que se não me engano foi ele mesmo. E deu uma travadinha aí. Ah, não, porque já é o lance do segundo gol. Então, Hugo, assim, o Barcelona tem que tomar cuidado com o Atlético de Madrid, Hugo, né? Se o Atlético de Madrid ganhar aí o seu jogo, acho que se não me engano é amanhã, vai ser o líder do campeonato. O que você acha que está acontecendo? A gente está falando da crise no São Paulo, no Corinthians, enfim, um monte de gente aí. O que você acha que está acontecendo com o futebol do Barcelona, Jorge? Ele já não é aquela supremacia que foi 2, 3 anos atrás. Ele levou um baque do Bayern na Liga dos Campeões e de lá para cá ele não se achou ainda 100%, sendo que tem os mesmos jogadores. Você pode dizer que o que mudou foi que os outros times se reforçaram ou a explicação é outra, Jorge? Ah, acabou o encanto, né, Hugo? Só estão sabendo marcar o Barcelona. Eu vi o Isso jogo... que é bater um belo pênalti, hein? Com certeza. Então, Hugo, é o seguinte, o Barça, eu até vi o primeiro turno contra o Valência, o Barcelona começou com 3-0 para cima do Valência e o Valência empatou o jogo, né? Lá em Mestalla. Então, o Barcelona tá, assim, os outros adversários estão aprendendo a jogar contra o Barcelona, essa é a realidade. E na Champions, o buraco vai ser mais embaixo, hein? O buraco vai ser muito mais embaixo. Aí o gol da vitória do Valência, em pleno no Camp Nou também, tanto faz. E antes era no Camp, aí quando ficou famoso virou Camp Nou. Então tá aí, ó. No Camp era nos tempos do Romário, do Ronald Koeman, né, do Stoichkov. Aí quando veio a geração Ronaldinho Gaúcho, até o Rivaldo já era Camp Nou. Já era Camp Nou, já. Ronaldinho era no Camp, mas enfim, é o mesmo lugar, né? É o mesmo Barcelona que já não encanta tanto quanto encantava. E vai ter que abrir o olho com o Manchester City na Liga dos Campeões. E a gente vai falar quando chegar com certeza. A gloriosa vez da Liga dos Campeões. Mas enfim, esse é o Barcelona. Para internacional, fechou, Jorge. Fechou. A menos que você esteja com algum outro destaque. Não, tá fechado, tá fechado. Lá na Itália terminou mesmo. A Juventus ganhou 3-1, terminado o resultado. O Napoli perdeu pro Atalanta 3-0 e a Lazio ganhou 2-0 do Chievo. Não sentiu muito a falta do Hernanes nesse primeiro momento. Nos outros campeonatos estaduais, aqui para dar uma passada rápida pelo Brasil, na Copa do Nordeste, o Santa Cruz bateu o Bahia por 2-1, o Botafogo da Paraíba ganhou do Guarani de Sobral por 1-0. Tá jogando Ceará e 13. Opa, aqui sumiu da minha tela, Jorge. Aí me derruba a internet. Ceará e 13, Potiguar e CRB, Náutico e Sport. O clássico lá tá 0-0. Tivemos aí pelo Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense perdeu pro Vila Nova, o Figueirense está jogando com o Metropolitano, o Joinville ficou no 0-0 com a Chapecoense. São alguns dos resultados dos principais campeonatos estaduais aí do nosso Brasilzão. Que aí tem estadual, é muita coisa para falar, a gente tem 1h30, mesmo ganhando mais meia hora é muita coisa ainda, né, Jorge? Aí se complica. Vamos falar um pouco do Santos, Jorge. A gente falou do São Paulo, falou do Palmeiras, falou do Corinthians. O Santos ontem meteu 5-1 no Botafogo de Ribeirão, chegou a 12 mil gols na sua história. Nós temos um gol aí do Gabigol, que fez 2 ontem. Não é o gol de 12 mil, né? É o outro gol que ele fez na partida, mas um belo gol. E a gente vai colocar a jogada toda aí do gol, mas já estava 2-1 para o Santos, mas é mais para ilustrar essa bela campanha do Santos. Ó que toque, a la Romário, né? Foi. Gabigol, a la Romário. O Gabigol, Jorge, é uma chuva de verão ou pode ser já considerado um centroavante de peso do futebol paulista e brasileiro? De peso, ainda não, mas tem futuro para isso. Se fizer um bom campeonato paulista, se firmar no brasileiro, aí já pode considerar um atacante
De futuro ele já é, mas Quem vai para se perder? firmar, ele ainda precisa de mais. E foi o pato do Giovânio, né? Que foi o grande destaque da partida, 2 gols. Que é o novo ganso, né, do Santos. Vamos ver, né? Ô Jorge, quem vai perder o lugar nesse ataque do Santos para a entrada de Leandro Damião? Porque Boa ele vai ter que pergunta. jogar. Custou 40 e tantos milhões de reais, ele tem que jogar. Boa pergunta. Apesar de que o Pato custou 40 e é banco. Mas e aí? Quem perde a vaga? Difícil, hein? Difícil falar, Hugo. Não sei não. Damião vai ter que trabalhar muito para galgar a titularidade do Santos, porque esses meninos da Vila aí estão arrebentando atualmente. Sem dúvida alguma, tá uma geração muito E até forte. porque, Hugo, só para o Damião, faz muito tempo que tá fazendo porcaria nenhuma. Foi uma contratação cara, um pouco sem sentido. Pelo que vem jogando o glorioso Leandro Damião, você falou bem. Não vem fazendo bulhufas há um bom tempo o glorioso Leandro Damião. Teve um grande momento em 2012, né? Era o principal atacante do futebol brasileiro, tanto que era titular da seleção brasileira com o Mano Menezes. E aí você tem um centroavante que ele estava na frente do Fred, do Luiz Fabiano, que até então ainda vinha sendo convocado, né? E depois ele perdeu espaço, foi atropelado, apesar de que o Fred esse ano também no Carioca não fez nenhum gol ainda, né? E já jogou 3 partidas seguidas. Mas ainda tá sentindo a contusão, né? Depois de 3 jogos você não pode estar sentindo mais, né? A Você recuperação, tem que tá quer dizer, né? Desculpa. bom. Não, mas pode sentir do jeito que for, Jorge, lá é o Campeonato Carioca. Gol tem que fazer. Você acha que o Fluminense tá ganhando de 1-0 também. Tá doído o negócio. Tá mais doído do que o campo de moça bonita que o Fluminense joga lá, que parece um pasto, né? Mas enfim. Porque o Gabigol seria a posição do Leandro Damião. Tá fazendo 2 gols por jogo. Não vai sair. Tá difícil. O Thiago Ribeiro é importante pro esquerdo. Tá jogando bem. Matou o Corinthians também. Deu um calor na quarta-feira. Jogou bem mesmo. Desgraçado. E aí você tem o Cícero no meio de campo, que é outra posição. Você tem o próprio Giovânio, que é mais armador. Né? O Arouca, que é o novo Saia Sampaio, né? Segundo o Marcos Costa. O Arouca é o novo Saia Sampaio. Então tem esse problema. Tá difícil para encaixar o Leandro Damião nesse time. Rapidamente, Hugo, sobre o Arouca, até falei, até com o próprio Marcos, quando ele comentou isso, e até o Marcos Alves participou também dessa discussão. O Arouca, Hugo, ele é muito constante. Jogou muito com isso, jogou. Ontem já não jogou tão bem, foi substituído. Então o Arouca ele é muito inconstante. Tem futebol, né? O menino já provou isso muitas vezes na sua carreira. Só que ele some. Ele não fez nada. Ele não jogou muita coisa no São Paulo. Só que às vezes ele some muito no campo e ele tem que ser mais regular. E o Montijo que foi embora para a China, Jorge, foi lá pro time do Cuca. Vai fazer falta nesse time do Santos? Pelo menos. Não, de forma alguma. Hugo. O que o Montijo fez pelo Santos? Só deu gasto pro Santos, essa é a realidade. Eu também não consigo ver. Foi até um bom negócio se livrar Foi, um ótimo negócio. Não vai deixar lá tantas saudades. Tá certo. Vou dar uma dica aqui para um amigo de casa, Jorge, que eu já ia me esquecer. A gente recebeu lá da editora Panini, aqui. É o seguinte, ano de Copa do Mundo e a seleção mais louca do planeta já está convocada para 2014. São o livro ilustrado do Gobos, Crazy Bones Futebol. Vem nessa linda mochilinha aqui legal, ó. Aqui fica melhor. Ó, legal, você pode, né, fechar e tal. Aí dentro dela, vou mostrar pra vocês. Você que tem criança em casa, é um presente legal. Tem o álbum, né? O álbum de figurinha, né? Interessante pra molecada. São super-heróis que vão jogar um futebolzinho aproveitando o ano da Copa do Mundo. Tá aqui, né? E aí tem as figurinhas também, que vem com um bichinho pra criança brincar, ó, com um bonequinho. A luz, deixa eu pôr mais pra cá pra luz não dar uma derrubada aqui. Tem os bichinhos aqui e tal. Então, bem bacana pra você que tem seu filho. Cada figurinha, vem a figurinha com o respectivo monstrinho. Então, é um presente legal. Legal. Você tem um priminho, você tem alguma coisa assim, você compra lá. Cobos Crazy Bones Futebol. Aí tem www.cobos.com.br. O livro ilustrado da editora Panini, que a gente recebeu aqui. O mais bacana é essa mochilinha aqui. Bem legal o presente que nós ganhamos. Achei legal. Com certeza. Vai um super beijão para a Olivia lá da assessoria de comunicação da Panini. E essa é a dica da semana de hoje do programa Jogo Limpo para você aí de casa. Ô Jorge, futebol
acho que a gente já falou o que tinha que falar. Discorremos bastante hoje. Já deu o que tinha que dar. A galera participou bastante também através do nosso Facebook, através do nosso chat. Mas, claro, você aí de casa pode fazer como o Rodrigo Colucci, como o Adriano Santos, como a Alessandra Morim, né? Como todo mundo que participa com a gente, pode ir colocando lá alguma opinião que apitando aqui, eu já pego e leio, mesmo que seja fora do tema, que esteja discorrendo no momento, pode colocar lá a sua opinião. E aí, vamos falar um pouco de outros esportes, que depois eu vou pegar aqui, que eu estava até dando uma olhada no Campeonato Mineiro. Rapaz, o Tupi é o líder lá do Campeonato Mineiro, Jorge. Os 4 primeiros, Tupi, Atlético, Cruzeiro e o Boa. Atlético e Cruzeiro só empata. Tá todo mundo com 4 pontos, o Boa tem 3. E o América tem 2, né? O Tupi tomando o lugar do América como quarta força do futebol mineiro. Até porque o Boa vinha fazendo boas campanhas na Série B, né? Então já é uma realidade. Ô Jorge, vou falar aqui um pouco de tênis. Eu sei que você tem basquete, tem UFC. Vai ter o Brasil Open, né? Nesse mês, aqui no Ibirapuera. E foi convidado o glorioso Stanislas Wawrinka, que ganhou lá do Nadal, aberto da Austrália. Né? Como ele não tem compromissos nesse período, a organização aguarda uma resposta dele. Agora, se vier um cara que ganhou o Australia Open, ele chega aqui para ganhar o Brasil Open, né, Jorge? Não vai ter Thomas Bellucci. Não vai ter para ninguém. Vai ter para ninguém. Ele chega para ganhar. E uma semana antes acontece no Rio de Janeiro o Rio Open, que vai ser disputado no Jockey Club lá do Rio de Janeiro. Não é um torneio, o Brasil Open tem um punch maior, o Rio Open é uma espécie de qualifying, tem uma pontuação menor, mas é bacana, 2 torneios de tênis claro, em cidades com certeza. diferentes e trazendo o nosso país para o mundo do tênis. Hoje também tem o Super Bowl, né, Jorge? A NFL, o grande jogo, a maior fonte de renda publicitária do esporte mundial, onde um segundo vale $1 milhão. Né? Uma piscada de olho do intervalo do Super Bowl vale $1 milhão. Imagina você colocar lá 30 segundos. Para você ter uma ideia, um jogo do Super Bowl equivale a 7 meses de lucro que a emissora nacional aqui tem nos seus campeonatos. Olha só. 7 meses. Uma final, né? Um Super Bowl. Um dia. Impressionante, né? E aí tem gente que não quer aprender nos outros campeonatos, com o mundo afora, como se faz uma tabela, como se faz um monte de coisa. São realidades diferentes? São realidades diferentes. Mas precisa copiar o exemplo correto. E aí vai a questão da moralidade, vai a questão da virada de mesa, vai a questão de um monte de situações que ainda estão indefinidas, inclusive para o próximo Campeonato Brasileiro, no país da Copa do Mundo. Não se sabe se são 20 times, se são 24 times, se a Portuguesa caiu de direito, de fato, se o Fluminense caiu, enfim, essa é a palhaçada toda. E aí acontece isso. Falando nisso, eu lembrei de um fato essa semana que a gente esqueceu de pôr na pauta, mas foi amplamente discutido. O pessoal do Racing Santander que não jogou lá na Espanha devido a 5 meses de salários atrasados. O juiz apitou, o time adversário, que me fugiu o nome agora, tocou a bola para lá e para cá e tocou de lado. Real Sociedade. Real Sociedade, bem lembrado. E não fez o gol. Podia ter feito um gol, terminava 1-0. O Santander vai ser punido, vai sofrer sanções, mas foi aplaudido pela torcida, todos os jogadores se abraçaram, os da reserva se abraçaram, a comissão técnica. Foi um protesto, Jorge, foi um tapa na cara da má organização do futebol. E ali a gente está falando do Campeonato Espanhol, né? Um futebol de primeiro mundo. Apesar de ser primeiro mundo só para Real e Barcelona, o resto é nossa Série B aqui. E aí o Atlético de Madrid, o Valência, que jogariam a Série A aqui, vai. Mas foi uma greve. Será que teremos uma greve aqui no Brasil? Bom senso, que o Jorge já citou hoje, claro que de outra situação, que foi a questão do Corinthians, promete uma greve na primeira rodada do Brasileirão, dia 20 de abril. Você acredita, Jorge, que teremos essa manifestação, essa greve, há um mês e pouco de uma Copa do Mundo aqui no Brasil? O que você pensa? Tá uma bagunça eterna no nosso futebol brasileiro, bem ano de Copa. Aliás, não é nem ano de Copa assim, aqui, a Copa vai ser aqui. Que vergonha. É o país da Copa, né? Que vergonha, é uma vergonha total. Eu não acredito em mais nada, eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que tenha greve, pode ser que eles ponham o rabo entre as pernas. Tudo pode acontecer. Essa é a triste realidade do futebol brasileiro. Sem dúvida alguma. Enfim,
O Super Bowl, a final é entre o Denver Broncos e o Seattle Seahawks. Seahawks, né? Seahawks. Isso. Seahawks. Seattle Seahawks. Você gosta de futebol americano, Jorge? Você acompanha? Assim, mais ou menos. Eu Quem é comprava favorito? mais nos anos 90, né? Quando passava na Bandeirantes, que tinha lá o Joey Montana, no São Francisco 49ers, eu gostava daquele time. Foi o cara que popularizou o futebol americano no mundo, né? É, com certeza, né? Tinha o Dallas Cowboys também, né? Tinha uns times interessantes. Pelo que eu pesquisei, o favorito é o Denver Broncos, que tem o MVP da temporada, né? O Peyton Manning, né? O quarterback que já ganhou um Super Bowl, é o único dos envolvidos de hoje que tem um Super Bowl na sua carreira, né? E pode ser o primeiro jogador da história da NFL a vencer 2 Super Bowls por times diferentes, né? Quando ele venceu foi pelo Indianapolis Colts. Então vamos ver o que acontece esse ano. É o melhor ataque contra a melhor defesa. Do outro lado, sempre a melhor defesa ganha do melhor ataque quando eles se encontram no Super Bowl. Vamos ver se o Denver Broncos vai aí tirar esse tabu para garantir o seu título. Será que a Gisele Bündchen tá lá assistindo, o marido dela? O marido dela não joga nesses times aqui não, né? Joga, mas só que ele não... Esse ano não, esse ano ele tá fora. O Tom Brady já conquistou 3 Super Bowls. Ele também ele é bom, então? é um craque consagrado lá que ele era nos bom Estados só pra Unidos. arrumar mulher. Não. É bom pra Ele bom jogador ele é também. consagrado, ele já é bem consagrado lá nos Estados Unidos. Tá certo. Só que, detalhe curioso, ela ganha mais que ele. Como é que o Super Bowl dá esse dinheiro todo e o cara não ganha, Jorge? Não, o salário dele é pupudaço, mas... Curioso, foi esse ano que ela ganhou mais que ele. Agora pensa cá comigo, você amigo internauta, você Jorge aqui do meu lado. O cara pega a Gisele Bündchen, né? Ainda é sustentado pela Gisele Bündchen. Entre aspas. Né? E já ganhou 3 Super Bowl na vida. O que esse cara quer mais, hein, velho? Eita, nós, hein, Tom Hardy? Tá bem, tá bem. Tá ótimo. Quem tá bem demais também é o nosso José Aldo, que nessa madrugada confirmou o favoritismo e mais uma vez manteve o cinturão nos pesos pena. É até uma imagem do Aldo aí dando um golpe. Foi por decisão dos juízes, né, Jorge? Não teve esse nocaute, mas o Aldo bateu bem no seu adversário, que foi o glorioso, tá aqui o nome dele, o Lamas, Ricardo Lamas, se eu não me engano. E aí o José Aldo, pelo menos, não ficou feio pro Brasil, que tá perdendo todos os títulos que tem, né? No UFC. Legal que Olha o Aldo aí, ó. Ainda e o Aldo dava brasileiro, várias né? na cara do adversário, hein? Se manteve ainda como o único brasileiro, não, campeão. Tá ótimo, Não, não é o parabéns. único não. O José Aldo foi o que ganhou ontem a primeira. Depois o glorioso Renan Barão também ganhou. Campeão dos pesos galo do Agora UFC. então Renan tá Barão certo, ganhou do legal. Urijah Faber, né? O glorioso Urijah Faber. O Barão ganhou por nocaute no primeiro round, já tinha derrubado 3 vezes o adversário. Aí foi engraçado que o Barão subiu, começou a bater, ele olhava pro juiz, o juiz não terminava a luta, ele dava mais burro. Aí o juiz acabou, nocaute, acabou. Renan Barão, o Renan Barão é do peso galo e o José Aldo do peso pena. Dois títulos nessa madrugada pro esporte brasileiro, 2 cinturões do UFC. Só uma ressalva aqui ao UFC, né? Brasil, tudo bem, perdeu com o Anderson Silva, perdeu com o Cigano, Pezão apanhou do Caim Velasco esses dias também, enfim. Perdemos algumas, né? Diga-se de passagem. Mas, pra gente aqui assistir, gostar do esporte, vamos passar esse negócio até umas 11 horas da noite, né? Vamos mudar o horário pra favorecer um pouco pra gente aqui de vez em quando. Porque o bagulho depois do Serginho Grossman, não dá, né, amigo? Quer ficar acordado pra ver o VT do bagulho? Não dá. Vamos melhorar isso aqui pro público brasileiro. Tem a recuperação do Anderson Silva, não tem? Não vai querer voltar, ser o campeão. Tem o próprio Belfort, que é o próximo aí, pra pegar o Chris Weidman lá. E eu tô torcendo pro Belfort, dá um cacete naquele cara. Põe num horário bom, pra todo mundo assistir de boa, né? Esporte, 2 horas da manhã, é o GP do Japão, que é tradicional, né? Aí você vê de madrugada. E só também, porque aí China, não sei aonde, não vai. O GP do Japão tá de bom tamanho de madrugada. De resto, amigo, vamos favorecer o público brasileiro, já que vocês querem ganhar nosso dinheiro aqui, vendendo bonequinho, vendendo camisa, vendendo boné, vendendo Diaba 4, vendendo ingresso caríssimo quando a luta é aqui. Olha o nosso lado também, a gente tá assistindo de casa, né? Não vamos ficar acordado até 2 horas, 3 horas da manhã pra ver uma luta. Então, melhor isso aí pra gente. Pra fechar os assuntos, Jorge, o que aconteceu de interessante na NBA nessa semana? Pode até já rolar o vídeo aí, a jogada da semana com o espanhol Ricky Rubio,
do Minnesota Timberwolves, que aconteceu essa semana, o que foram definidos aí os times, né, do All-Star Game. O leste, né, que vem aí, vai vir com Kai Irving do Cleveland, Carmelo Anthony do New York Knicks, Paul George do Indiana, LeBron James e Dwayne Wade do Miami Heat. Vão ser aí os 5 do leste titulares. Já pelo oeste, Kevin Durant, né, do Oklahoma City Thunder, Kevin Love do Minnesota Timberwolves, Stephen Curry do Golden State Warriors, Blake Griffin do Los Angeles Clippers e Kobe Bryant do Los Angeles Lakers. Só que o Kobe Bryant está machucado e não irá participar da partida. O Kobe não joga? Não vai jogar, está machucado. E causa alguma diferença, Jorge? Perde-se muito com a ausência dele? Tá fraco esse ano. Esse All-Star vai ser fraco esse ano. Tanto é que o leste não tem pivô. Só nos reservas colocaram o Chris Bosh. Mas o Kobe fora é terrível para as finanças do All-Star Game. Ó, só para informar aqui, voltando ao futebol, terminou 1-1 Atlético de Bilbao e Real Madrid pela 22ª rodada, né, do espanhol. E um fato inusitado na partida, Cristiano Ronaldo foi expulso, Jorge. Ixi. Não sei o motivo, né? Só tô vendo aqui o negócio e tal. O Real não aproveitou, hein? O Real tem 54 pontos, né? E foi 1-1. Não aproveitou. E aí, Jorge, eu vou te dizer uma coisa que você estava esperando aí. O glorioso Atlético de Madrid enfiou 4-0 na Real Sociedad. E é líder do espanhol com 57 pontos, 3 à frente de Barça e Real Madrid. Barcelona caiu demais mesmo, né? Porque o Real Madrid chegou, estava 9 atrás. Se o Real tivesse ganho hoje, passaria o Barcelona. E vou falar mais ainda para você, Jorge. Diego fez um gol na sua... já estreou já, olha. E o Diego Costa também fez um, né? O Brasil mandando. Miranda fez um gol também. Praticamente uma seleção brasileira fazendo gols pelo Atlético. E para manter a tradição espanhola, Davi Villa fez o gol espanhol do Atlético de Madrid. Tá lá. O novo líder do campeonato espanhol. Da NBA, você falou do All-Star Games, a gente acabou se empolgando com o Real Madrid aqui. E os brasileiros essa semana, Jorge, alguma coisa a mencionar? Não, o Nenê tá bem, o Nenê tá... o Leandrinho, na verdade, renovou até o final da temporada. Estava sendo renovado o seu contrato por 20 dias, o Phoenix acreditou nele e agora ele vai ser aí... a renovação foi para a temporada inteira da NBA. Esperamos que o Leandrinho mostre aí serviços para a NBA. Destaque brasileiro, Hugo, tem na seleção. O Brasil conseguiu aí a sua vaga por convite, por 1 milhão de euros depositados na conta da FIBA. Não, aí não é convite. Mas você entendeu. Mas você entendeu, Hugo. Para ter chance a usar o convite, tinha que pagar. Tanto que a Itália, tradicionalismo no basquete, a Alemanha, outra tradicionalismo, não aceitaram essa proposta e estão fora do Mundial. O Brasil aceitou essa proposta, tá aí, conseguiu aí continuar aí com o recorde de nunca ter saído de mundiais de basquete. Sempre está nos mundiais. Brasil? No Brasil. Juntamente com os Estados Unidos, é o único. Mas Estados Unidos é porque ganha. Estados Unidos participa só porque ganha, né? Exatamente. Pode-se dizer que o basquete brasileiro é igual ao futebol, então, participou de todos os mundiais. Mas esse tá ridículo. Esse foi ridículo. A forma que o Brasil conquistou a vaga é bem ridículo, né? Sem palavras, né? 1 milhão para comprar uma vaguinha aí. Quando é no meio do ano, né, Jorge? O Mundial? Vai ser ano que vem. No ano que vem. Esse ano tem nada. Não foi por causa da Copa, né? Para tirar. Tem a mudança. Aí no ano que vem teremos Nenê, Leandrinho, Splitter, Fábio, não sei das quantas, e mais algum que eu possa ter esquecido aí, porque já tem mais uns 6 que jogam na NBA. Vai ter esses caras pro Mundial, porque já que pagou 1 milhão, né? Vamos perder todas, igual perdemos esses dias aqui na América do Sul, pros fazendeiros da Argentina, pros porteiros do Uruguai. Não dá, né, Jorge? Pagar 1 milhão para ir lá perder todas, vamos ficar aqui e devolve o dinheiro. Situação muito ridícula do basquete brasileiro.
Como eu te perguntei o programa inteiro, Jorge, se existia solução para o São Paulo, se existia solução para o Corinthians, para o Fluminense, o que aconteceu com o Barcelona, existe solução para a seleção masculina de basquete? Jorge? Existe o vergonha na cara. O Brasil tem talento no basquete brasileiro. Tem talento, sim. Pela seleção. A NBB é um outro nível, é uma outra realidade. Né? Mas o Brasil, os jogadores, tem para fazer bonito nesse Mundial. Lógico que tem. Tem um técnico tarimbado que já foi campeão do mundo? Tem. O Manganha não tem o que discutir o talento dele como mas técnico. quem ele tinha no time quando ele foi campeão do mundo, Jorge? Não. Quem ele tem hoje? Não sei, o Brasil não é tão disparo tecnicamente, não. Da Argentina que foi campeã? Atualmente, quando o Brasil se reúne, não, a Argentina campeã foi fantástico. Mas assim, o Brasil, quando se reúne para valer, não faz feio, não faz. Como nas Olimpíadas não fizeram feio, ficaram em quinto. O Brasil foi bem nas Olimpíadas de Londres. Né? Então eu acho o seguinte, e também foi excelente na Copa América quando foi que se classificou para Londres. Então eu acredito que o Brasil, quando Leandrinho, quando o seu Nenê querem jogar, o Brasil faz bonito. Esperamos que eles queiram jogar, esperamos que eles não deem desculpas que estão machucados ou que a NBA não quer liberar eles. Se fizerem isso, o Brasil tem chance sim de fazer um belo Mundial. Vamos torcer para que isso aconteça, que eu tenho minhas dúvidas. Que toda vez a gente aposta nesses caras e no final das contas quem tá lá roendo o osso é Marcelinho Huertas, é Guilherme Giovannone, é Alex, é esses caras de sempre, mas também já chegou um ponto que eles também não estão dando conta. A idade pesa. Esse que é o grande problema. Bom, Jorge, suas considerações finais do programa de hoje, uma mensagem para os nossos amigos internautas? Para esses bandidos que fizeram o terror aí com o Corinthians ontem, né? Lá no CT do Parque Ecológico. Tenham consciência, né? O Gobi, a diretoria e do Gaspar, bom, enfim, porque o Santos fez até uma entrevista hoje pediu desculpas, né? Para os jogadores. Tenham consciência de que violência só gera violência. O Corinthians não dá mais para ficar sofrendo essas coisas que acontecem, né? Os torcedores têm que ter um pouco mais de consciência de que isso só denigra a imagem do Corinthians para o mundo, só denigra a imagem do futebol brasileiro no mundo, né? E a minoria domina. Parece que eles que dominam, eles que são a torcida, né? É ridículo isso. Então, mais consciência aí, bota a polícia aí no meio, porque essa violência gratuita, ridícula, não vai adiantar em nada para o Corinthians, que está numa crise de fato no futebol. Só vai fazer com que os torcedores, com os jogadores, queiram sair, como você lembrou do Guerreiro, que pode muito bem cair fora por causa disso, né? Tarimba para isso tem, desculpa para isso ele vai ter, justificativa, quer dizer, por que não é desculpa? Porque o que fizeram com ele é criminoso de polícia. Então, vamos ter consciência, galera. Então é isso, gente. Um grande abraço a todos e semana que vem estaremos de volta. Tá certo. As últimas informações aqui, a Penapolense está batendo o Mojimirim por 2-0, Vasco e Botafogo continuam no 0-0, Sport está fazendo 1-0 no Náutico e o Grêmio ficou no 1-1 com o Juventude lá no Campeonato Gaúcho. Também quero agradecer a participação dos amigos internautas que participaram ativamente aqui, principalmente nos primeiros 45 minutos, quando o foco era mais a crise do São Paulo e do Corinthians e, claro, a boa fase do Santos e do Palmeiras. Então, um grande abraço a vocês, amigos internautas que estão sempre conosco. Aquele abraço para o Sergião, que dá força todo domingo aqui no Switcher. Na sequência agora da programação, tem Família Palestra aqui na UTV. Hoje, mais alegres do que nunca, não é mesmo? Palmeiras ganhou o clássico, 2-0 em cima do São Paulo, primeiro clássico após o retorno à Série A do futebol brasileiro. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Família Palestra, o Jogo Limpo volta no próximo domingo, às 19 horas aqui na UTV. Um grande abraço e até lá!